Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Cada manhã é um dia a mais que Ele nos dá de presente. Cada manhã é um motivo que temos para adorar, louvar o nome do Senhor. Que bom que você escolheu adorar o Senhor, louvar a Cristo na primeira hora do dia. Quando nós fazemos isso, quando nós priorizamos Deus, quando Deus é o primeiro na nossa vida, as demais coisas serão acrescentadas. É muito bom, amigo, nós estarmos aqui para juntos estudarmos a sua palavra. Então eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia. Pega aí a Bíblia, abra a Sagrada Escritura no livro de Salmos. Hoje nós vamos meditar aqui no Revivados por Sua Palavra, o Salmo 103. Quero convidar você também para visitar as nossas redes sociais, o Twitter, PR Evandro Fávero, ou o Facebook, PR Evandro Fávero, onde nós postamos ali cada dia um texto da Palavra de Deus, onde nós colocamos a impressão pessoal sobre o capítulo do dia da Palavra, da Bíblia Sagrada. Bom, você também pode fazer isso. E eu também quero lembrar você que antes de ler a Bíblia, antes de ler a Palavra de Deus, você precisa orar, passar um tempo estudando, passar um tempo orando, passar um tempo ouvindo a voz de Deus e falando com Ele. Quando nós lemos a Bíblia com oração, ou em espírito de oração, nós estamos então recebendo a mensagem do Senhor, que fala conosco. Vamos então à leitura do Salmo 103. Vou ler alguns versos. Esse é um hino de gratidão. E ele é assim, enfatizado como um hino de gratidão, porque ele começa já dizendo o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor. Várias vezes, pelo menos 6 vezes, esta expressão se repete no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra bendize, segundo o comentário aqui da Bíblia de Andrews, ela diz o seguinte, ó. A palavra bendize significa apreciar a Deus por tudo. Seu caráter, sua obra, valorizar tudo que Ele provê, ser grato por todos os relacionamentos, pela prosperidade, pelos benefícios que provém dEle e louvá-lo por proporcionar um futuro, esperança, proteção e orientação. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Então, a Bíblia de Andrews não é uma Bíblia escrita por um homem, por uma pessoa. Ela leva esse nome porque foi preparada pela equipe que trabalha na Universidade Andrews, e Andrews foi um dos pioneiros da Igreja Adventista, apenas como uma homenagem. Ela contém vários textos aqui, vários comentários bíblicos, e valeria a pena você, de repente, adquirir essa Bíblia. O contexto da Bíblia, o texto, de maneira geral, dela é o mesmo de qualquer outra Bíblia. Agora, se você quiser comprar essa Bíblia, você pode acompanhar conosco, inclusive, todas as manhãs aqui, alguns dos comentários que nós apresentamos. Então, a Bíblia de Andrews, ela tem essa capa e você pode comprá-la, adquiri-la no site cpb.com.br, que é o site da Casa Publicadora Brasileira. C de casa, P de publicadora e B de brasileira, cpb.com.br. Bem, fechando parênteses então, nós voltamos ao Salmo 103. O Salmo 103, então, ele apresenta um hino de gratidão a Deus, como eu havia falado, e no comentário da Bíblia de Andrews, ela diz o seguinte, que a palavra bendize, que aparece várias vezes no Salmo, ela então significa uma apreciação a Deus por tudo que Ele é. Uma apreciação por seu caráter, sua obra, valorizar, enfim, tudo que Ele provê, ser grato pelos relacionamentos, pela prosperidade, pelos benefícios que Deus nos concede. Depois, o Salmo 103, ele do versículo 3 até o versículo 5, ele apresenta aqui alguns motivos de gratidão. Veja só, acompanha comigo na sua Bíblia. No versículo 3, ela diz assim, o Salmo diz assim, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Então, agradecer a Deus porque Ele nos perdoa. Agradecer a Deus porque Ele sara as nossas enfermidades. Verso 4, devemos ser gratos a Deus porque Ele é o nosso Redentor. Ele redime a nossa vida. Devemos ser gratos a Deus porque Ele coroa cada
filho seu de graça. Devemos ser gratos a Deus porque Ele é misericordioso. Aliás, as suas misericórdias se renovam. Cada manhã, quando a gente se levanta cedo para buscar a Deus, suas misericórdias se renovam. O versículo 5 diz que nós devemos ser gratos a Deus porque Ele farta de bens quem já é um pouco mais velho. A velhice diz aqui. Então Ele cuida dos idosos. Também diz o seguinte, que nós devemos louvar a Deus porque Ele renova as nossas forças. Por mais cansado que estejamos, por mais desanimados que possamos estar, Deus renova as nossas forças. Como diz o livro de Isaías, no capítulo 40, como uma águia, Ele renova as nossas forças e faz a gente voar, avançar rápido. Então, é um motivo de gratidão. No versículo 6, diz que nós devemos louvar a Deus porque Ele faz justiça. Outros ensinamentos do Salmo 103. O versículo 8 diz que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus longânimo, é um Deus benigno. E esta declaração, misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, é uma declaração da revelação de Deus a Moisés. Lá em Ezequiel, no capítulo 34, em Êxodo, no capítulo 34, os versículos 6 e 7, Deus se revela para Moisés. E quando Ele se revela, vejam as palavras que Ele usa lá em Êxodo 34. Logo no início da Bíblia, depois de Gênesis, a gente encontra o livro de Êxodo. E aqui no capítulo 34, ele diz o seguinte, está bem aqui, vamos lá, aqui está. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Deus compassivo. Veja que interessante o texto aqui. Deus compassivo, Deus clemente, longânimo e grande em misericórdia, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E ainda que não inocenta o culpado, Ele perdoa os pecados. Visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus é apresentado aqui com a mesma característica que o Davi apresenta no Salmo 103. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é benigno. Que lindo, né? Excelente declaração de fé, declaração sobre Deus. Mas há outros versos impactantes. Por exemplo, o verso 10 diz o seguinte, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. O comentário aqui dessa Bíblia diz o seguinte, eu achei lindo, diz assim, esse versículo é uma descrição do comportamento amoroso de Deus, que é surpreendente, que é incompreensível. Eu fico pensando como Deus nos ama tanto. Ele nos surpreende e nos ama mais e mais e mais a cada dia. Não nos trata segundo os nossos pecados, a Bíblia diz. Não nos trata como nós merecemos. Seu amor é incondicional. Seu amor é eterno. Seu amor é surpreendente. A Bíblia apresenta aqui um Deus que perdoa, tem prazer. O versículo 12, por exemplo. O versículo 12 diz assim, quanto dista do Oriente, do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece dos que o temem. Porque Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Se Deus não fosse amor, nem misericordioso, talvez nós hoje não estaríamos vivos para contar a história. Quando li esse salmo, eu me lembrei de 2 textos da Bíblia. Um é Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Quero convidá-lo para ler. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. É lindo o que nós lemos aqui sobre o caráter, o amor e a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz, tornará a ter compaixão de nós. Olha que lindo, meu amigo. Deus tem compaixão e torna a ter, tem compaixão e torna a ter.
Nós não perdoamos facilmente, mas Deus perdoa e perdoa. O prazer dele é perdoar. E a Bíblia diz, pisará aos pés as nossas iniquidades. Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas diz mais no versículo 18, esse que eu estava lendo 19, 18 diz assim, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Amém? E tem um outro texto que eu quero falar para você, que é o texto de Jeremias, capítulo 31 e o versículo 34. Esse texto de Jeremias, ele também é repetido no Novo Testamento, tamanha a importância e o impacto dele. Jeremias 31, 34 é repetido em Hebreus, capítulo 8 e o versículo 12. Bom, o que diz lá em Jeremias 31, versículo 34? Diz o seguinte, ó. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uau! Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o nosso Deus, apresentado no Salmo 103. Ou seja, nós somos limitados, nós somos passageiros, mas Deus é forte, Deus é amoroso, Deus é redentor e Deus é um Deus que perdoa, perdoador. É por isso que nós vamos agora orar a Ele, na certeza que Ele escutará a nossa prece. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, por dirigir a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por transformar-nos com Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e aceita-nos como somos. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e seja reavivado, amigo, por Sua palavra.